Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ká Cartolari, sou facilitadora de constelações sistêmicas e queria falar um pouquinho sobre as histórias que tenho atendido nas constelações. Acho que desde que eu era pequena, as histórias me ajudavam muito a entender conteúdos que não faziam sentido à primeira vista. E acredito que para vocês que estão assistindo, que se interessam por constelação, às vezes é muito teórico tudo que vocês leem. E essa pessoa autorizou eu contar a história dela aqui. Eu espero que ajude vocês a compreender amor cego. Então ela chega na constelação, a gente conversa um pouquinho e ela fala, que o tema que ela queria constelar era a constipação. Ela fala que depois da cirurgia que ela fez de retirada dos órgãos reprodutores femininos, essa constipação agravou consideravelmente e que ela queria olhar para isso. Fiz algumas perguntas, pai, mãe, se ela era casada, se tinha filhos. E aí ela me falou, não tenho filhos, eu sou casada. Eu falei, então vamos começar. E aí eu coloquei ela no campo e ela entra bem devagarzinho e de repente ela vira assim pro lado e começa a voltar assustada. E ela vem assim paralisada e fica aqui olhando algo. E aí eu perguntei para ela se ela tinha experienciado alguma situação traumática nos 4 ou 5 anos. E ela me disse que sim, que houve uma briga dos pais dela e que aquilo deixou ela bem abalada, tanto que ela correu e se escondeu atrás do fogão da casa. Aqui a gente já percebeu que teve uma questão importante a respeito dessa situação. E aí eu pergunto, a relação com os pais, como é que é? Ela também é consteladora. Então ela disse que acreditava que ali devia ter alguma questão de amor interrompido, porque ela teve que ficar no hospital sozinha. E aí eu venho, coloco a mamãe e o papai. É bonitinho que ela chamava assim mesmo, a mamãe e o papai. E aí a mãe vem assim, aqui pro lado, vira de costas. O papai vai um pouco mais para frente, assim, eles olham para o mesmo lugar, mas aí eles já vêm meio que se virando, assim. Eles retornam aqui para trás, cada um olhando para um lado. O pai olhando aqui para fora do campo e ela olhando na mesma direção que a mãe. E aí eu falei para ela, olha, você olha para o mesmo lugar que a sua mãe? Ela, sim. Eu falei, você sabe o que aconteceu? Ela não tem algo que vem na minha mente. Eu falei, então vamos dar uma olhada aqui, vamos aprofundar mais com os avós, na verdade, os pais da sua mãe. Aí ela falou, tá bom. Aí eu venho, coloco a vovó aqui no cantinho e o vovô. A avó vem assim, aqui e para, virada para a mesma direção. O avô entra assim, vai lá pra frente, assim, num tiro. E eu falei, nossa. E aí nisso a avó vem aqui e para de costas, junto pra mesma direção, os três. E esse avô vem voltando aqui de costas, olhando pro mesmo lugar, mas ele para aqui, pertinho dela. Conversando assim, muito superficial, porque isso não é o que é o mais importante nessa constelação, a relação do pai e a mãe é exatamente o que ela presencia hoje. Eles não têm um casamento feliz, a mãe reclama bastante, ela diz que não aguenta mais. Esse pai olha para um outro lado, ou seja, eles olham para lugares totalmente diferentes e aqui o pai ainda tentando lidar com as questões ancestrais dele. Então, ele talvez nunca estivesse disponível para esse casamento como essa mãe esperava. E ela olha para a mesma direção que a avó. Percebam, ela tá aqui. A mãe tá de costas e a avó está de costas. Existe um padrão aqui sistêmico.
situações que vêm se repetindo. A gente conversa um pouquinho disso, a gente fala um pouquinho aqui do avô, e ela fala que o avô era uma pessoa difícil, que era muito rígido, a avó teve muitas dificuldades nesse casamento. Quando essa situação aqui se formou, eu perguntei para ela: você, sua mãe e sua avó olham na mesma direção? Não teve nada que tenha acontecido aqui que impactou algum acidente, algum trauma? E ela fala: agora acho que eu sei o que é. E ela me diz que a avó teve 21 filhos e que desses 21 filhos, 16 morreram. Porque naquela época tinha uma dificuldade lá para conseguir esses bebês nascerem. Alguns nasciam pelo pé ou passava da hora, mas eu vou representar só com um bebezinho, que vai representar todos esses abortos. Então eu coloquei, eles vêm, pararam mais ou menos aqui. E aí depois eu venho e pego, coloco a representante do tema, né, que é a constipação. E aí ela entra, vai se virando e vem aqui e para, bem pertinho dele. E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre a história e eu falo: você vê? Aí ela, Ou seja, a constipação dela, essa situação que ela vive hoje, que foi agravada depois que ela perdeu os órgãos femininos, estava aqui, olhando para essa situação de morte, olhando para toda essa dor ancestral, olhando para toda a situação vivida aqui com essa avó. Então imagina só, uma criança, porque aqui é ela, pequenininha, vem com um vermelho, que já representa essa raiva, esse feminino ferido. E eu pergunto para ela: quer trabalhar isso? Você tem força para trabalhar isso? Vamos? E ela diz: vamos. E aí a gente começa aqui, né? Eu peço para ela se sentar, peço para ela fechar os olhos, se colocar ali de frente a esses familiares, como se fosse uma reunião assim de família. E aí eu falo pra ela: vamos ali conversar com a sua... Primeiro que aqui eu já, na hora que eu falei pra ela: acolhe esses bebês, diga, né, eu vejo vocês, eu sinto muito por esse destino difícil. Eu percebi que ela já estava se emocionando. E aí ela fala algumas frases aqui, acolhendo, dando um lugar a eles no sistema. E depois a gente vai, eu peço pra ela olhar pra avó, e para que ela pudesse conversar com essa avó. E aí ela fecha os olhos e eu começo a dizer: olha, obrigado, vovó, por tudo. Eu sinto muito por toda a dificuldade que você viveu, pelas dores de ter perdido tantos filhos, pela dificuldade que houve com esse masculino que talvez não esteve junto com a senhora. Por amor, eu carreguei. Por amor, eu peguei a sua dor. E aí ela já começa a chorar, ela se emociona. E aí a gente espera um pouquinho, né, pra ela conseguir pôr toda essa emoção pra fora. Aquela dor toda ancestral sair, aquela dor calada que tava nela e que ela segurava desde pequenininha. E aí ela entrega pra avó, né, a gente faz mais algumas falas ali pra ela conseguir entregar com muito respeito tudo isso que ela carregou. Depois ela olha pra mãe e fala: mãe, eu também vejo a sua dor. Eu quis muito a sua atenção. Eu até fiquei doente para que você pudesse me olhar. O que estava acontecendo aqui? Ela estava pedindo o olhar da mãe, o amor que ela sempre buscou, repetindo esse padrão que as mães não conseguem olhar para os seus filhos. E aí ela começa também a colocar-se no lugar de pequena, a pedir esse amor, a devolver o lugar de mãe para essa avó, se colocando no lugar de filha e pequena. Ainda nessa constelação eu falei: vai lá, conversa com essas duas agora. E aí ela coloca as duas na frente dela e fala: eu carreguei essa dor do feminino uma vida inteira.
eu perdi os meus órgãos femininos, eu nem pude ter filho. E aí ela chora mais ainda, porque foi tanta dor que ela não conseguiu dar conta. O corpo dela não conseguiu curar tudo isso. Tava arraigado já em 3 gerações. Então foi um feminino que foi sendo ferido ao longo do tempo e que aqui na terceira já estava no físico. Então ela perdeu esses órgãos, ela não teve filho, mas aí ela fala: agora eu peço para vocês que me olhem com carinho se eu dou lugar a esse masculino, porque os dois estavam excluídos aqui, elas estavam de costas. Ela é a que está aqui fazendo a ponte entre eles. E aí ela, com carinho, ela conversa, ela diz que ela entende, mas que ela quer equilibrar esse sistema agora. Aí eu falo para ela pegar a mão desse avô, ela dá um lugar de honra a ele e colocar ele do lado da vovó. Peço para ela pegar esses bebês, deixarem ali com a avó e com o vô. Depois pegar o papai, colocar do lado da mamãe. E assumir o lugar dela de pequena, tomar toda essa força que vem deles, para que a vida possa seguir fluindo da maneira que é possível. Nessa constelação a gente pôde ver como essa criança, em seu amor cego, que é o amor heróico, que é o amor que tenta cuidar das dores de um sistema, tomou toda aquela porção de morte, tomou toda aquela dor ainda pequena e seguiu a vida carregando isso, sem conseguir entender às vezes o motivo de algumas coisas. E aí essa dor ancestral, que pode até ter vindo de antes, a gente colocou aqui 3 gerações, e a gente percebeu que essas 3 olhavam para a mesma situação. Espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho de como acontecem esses emaranhamentos, que não é essas coisas dos meus antepassados que eu tenho que resolver, que cai sobre mim, eu não tenho nada a ver com isso. Não funciona assim. É por amor que a gente faz esses movimentos de alma. Sim, são movimentos destrutivos, mas que quando a gente toma consciência, a gente pode buscar olhar para isso e entender como trazer isso à consciência para um amor que vê. Hoje ela honra a avó, ela honra a mãe, mas do lugar certo, do lugar que cabe a ela, do lugar que ela dá conta de fazer os movimentos. E não carregando algo que era muito maior que ela e que, por amor, por pertencimento ao clã, por fazer parte desse sistema, a gente pega logo que chega. Cada caso é um caso, cada sistema é um sistema e a gente segue uma teoria, mas quando a gente abre o campo, isso se mostra de várias maneiras. Um beijo para vocês e até a próxima.